Meus queridos irmãos, bom dia. É com muito prazer que estou aqui, com a graça de Deus, para compartilhar com os irmãos desse trabalho da Palavra de Deus, para compartilhar com os irmãos e de levar o Evangelho do Senhor Jesus até as suas casas. Quero fazer uma oração agradecendo a Deus pelas nossas vidas e por ter nos guardado até neste momento e ter nos dado essa oportunidade de estarmos juntos para falarmos dessa palavra, uma palavra de salvação. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor está nos dando, por essa manhã, que estamos aqui para desfrutar do amor, da tua palavra, Pai amado, da presença dos irmãos. Eu estou aqui para te agradecer por ter me dado mais esse dia de vida. Te pedimos, ó Pai amado, que aquilo que for feito aqui seja para a tua honra, para a tua glória. Nós te pedimos isso agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, está em Salmo capítulo 4, versículo 8, que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Agora nós vamos ouvir um ou dois louvores e logo após ouvirmos os hinos, nós vamos passar a palavra para o pregador. Mil desculpas para tentar fugir, sem fundamento para resistir, até mentir, pra me esconder de ti. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou. O meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim. Inventando mil desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar a minha covardia. Mas seu amor teimoso me alcançou, sua longanimidade me esperou, me acolheu, desmoronou meu eu, minha vida regenerou. O meu passado ele apagou, tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar, vem me salvar de mim. De mim.
Que grande alegria poder estar com os irmãos nessa escola bíblica dominical virtual, compartilhando a palavra de Deus. Quero agradecer ao convite dos irmãos. Peço desculpas pela demora em estar enviando este vídeo, mas antes tarde do que nunca, né? Os irmãos que me convidaram tiveram muita paciência, esperando o momento certo de eu enviar. E agora que estamos aqui, vamos aproveitar os poucos minutos que temos para compartilhar algo da palavra de Deus. Convido a todos os irmãos que estiverem nos assistindo que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. E nós vamos ler 3 versículos. Mateus 11, 28 a 30. Vamos ler então. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E eu gostaria de propor o seguinte tema para clarear nossas ideias: a leveza de Jesus. Quando Jesus estava aqui neste mundo, ele percorreu por várias cidades, vilas, ele entrava nas sinagogas, nas casas, ele estava no meio da multidão, nas praças, nas ruas, nos campos. Ele estava onde o povo estava. Ele estava sempre procurando pregar a mensagem da salvação, as boas novas da salvação, a mensagem do reino de Deus. Ele anunciava e oferecia de graça a salvação por meio da fé, por meio do arrependimento. Ele oferecia a todos, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu tão grande amor, ele oferecia então uma nova vida, um novo relacionamento entre o homem e Deus. O homem deveria crer na mensagem. O homem deveria se arrepender dos seus maus caminhos. O homem deveria percorrer o caminho da justiça e da obediência à palavra de Deus. Resumindo toda a mensagem que Jesus pregava naquela época, nós encontramos que Jesus ele oferecia uma nova vida. Ele pregava sim contra o pecado, ele pregava sim contra a rebeldia e ele oferecia uma nova vida ao seu lado. Jesus também, ele demonstrou compaixão pelas almas perdidas, pelas ovelhas sem pastor, pelos doentes sem cura, pelos atormentados por espíritos malignos. E na sua bondade, ele oferecia perdão, ele oferecia consolo, cura e libertação. Esse era Jesus. Se nós fôssemos resumir em poucas palavras, o seu ministério, a sua mensagem, girava em torno dessas coisas que temos falado. Mas nós chegamos nesse texto depois de muitas coisas que Jesus anunciou, conversou com as pessoas que o seguiam, inclusive seus discípulos, inclusive os líderes religiosos. Ele diz então: vinde a mim. E eu gostaria, em primeiro lugar, de chamar a atenção à leveza do chamado. A leveza do chamado. Vinde a mim. Isso aqui não se trata de uma ordem, e sim de um convite. A leveza do chamado é, na verdade, um convite. Não se trata de algo obrigatório, imposto, passivo de punição, mas de uma oferta generosa. Um convite para algo muito bom e muito diferente do que eles estavam acostumados. Por que Jesus está oferecendo isso? Venham a mim. Porque as pessoas estavam indo para a religião, mais especificamente a religião dos judeus, né? Eles iam
para a religião, eles iam para os líderes dessa religião, para os homens que deveriam lhes oferecer amor, misericórdia, graça, bondade. Eles eram pessoas más, eles eram pessoas que impunham as coisas, regras e mais regras, leis e mais leis. Mesmo as leis que eram bíblicas, eles as colocavam com pesar. Eles colocavam aquilo como uma coisa ruim. Uma coisa que eles deveriam fazer, senão morreriam, senão pagariam, que senão seriam castigados e judiados e infelizes. Não se tratava de um convite, mas de uma obrigação, de uma imposição de regras, de leis. Jesus, ele disse, vinde a mim. É um convite. Ele dá ao homem, na sua bondade, na sua graça, ele dá ao homem a liberdade de escolha. Ele não impõe. Ele não amedronta. Ele não faz ameaças. Mas ele oferece algo muito lindo. Ele oferece um relacionamento com ele. Vinde a mim. Ele não faz o convite, venha para a minha religião, venha para as minhas leis, venham a mim, venham ter contato, venham ter convívio comigo. Aí está a diferença de Jesus e das religiões. Ele oferece um relacionamento lindo, novo, bonito. Muitas pessoas, por terem visto isso de uma maneira diferente, não conseguem ver a graça, a bondade, a leveza do chamado de Jesus. Talvez você, às vezes, sinta-se meio que obrigado, meio que forçado a fazer as coisas. Não porque alguém está fazendo isso, mas a sua própria consciência, devido a coisas que você viveu durante a sua vida, vivenciou durante a sua vida. Então, o que acontece? Você se cobra muito mais do que deveria e se impõe a fazer certas coisas que judiam do seu coração, da sua própria consciência. Vinde a mim, Jesus diz. Vinde a mim. Não venha para a religião, venha para mim. E é aí que tudo começa. Quando eu vou para o meu Senhor. Quando eu vou para Jesus. Quando você vai e tem contato com o Criador, com o Salvador e Senhor. Mas ele diz assim então, vinde a mim todos. Todos. Ou seria melhor dizer somente. Leiam todo o versículo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu gostaria de sugerir algo assim. Venham a mim somente aqueles que reconhecem que estão cansados e sobrecarregados. Talvez seja a mesma coisa? Talvez não. Porque nem todos sofrem com esta pressão. Nem todos sofrem com esta imposição da lei, das regras, da religiosidade. Tem gente que gosta disso. Tem gente que nasceu para isso. E se dá bem com isso. Deixa essa pessoa assim. Deixa as pessoas viver a vida dela. Mas tem pessoas que não aceitam isso. Estão cansadas. Estão sobrecarregadas. Estão exaustas. Estão infelizes. Estão insatisfeitas. Estão sentindo o peso nas suas costas. A todos estes, ou somente a estes, Jesus diz, venham a mim. Venham a mim. Vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cansadas do jugo religioso, das leis humanas. Nós sabemos que na época existiam as leis de Moisés, a lei da palavra de Deus,
mas também havia as leis dos líderes religiosos, as interpretações que eles faziam segundo o que eles queriam, o que eles achavam que era melhor. O rigor. Vocês que estão cansados desse rigor, dessa injustiça nos julgamentos. As pessoas julgam de uma maneira diferente os ricos e os pobres, os brancos e os negros. A injustiça, a acepção de pessoas. Vocês que estão cansados dessas coisas, venham a mim. Aqueles que estão cansados da falta de misericórdia. Quantas pessoas pecam, quantas pessoas caem na tentação, numa ou noutra, ou em várias. Todos, aliás, caímos. Mas há pessoas que caem em pecados considerados mais graves perante a comunidade, perante a igreja, perante a lei até mesmo dos homens. E essas pessoas, a estas pessoas é negada a misericórdia muitas vezes. Essas pessoas são muitas vezes maltratadas ou tratadas com injustiça, com muito rigor. Se você está cansado dessas coisas, venham a mim. Cansados da opressão dos romanos, cansados dos altos impostos, cansados da violência, cansados da mentira, da corrupção, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E o que Jesus diz então? Eu lhes darei o quê? Eu vos aliviarei. Aqui nós vemos a promessa de Jesus. Primeiro, dentro da leveza do chamado, nós vemos o convite, né? Nós vemos que esse convite de vir a Ele é para todos os que estão cansados e sobrecarregados. E Ele então faz a promessa de alívio. Sabe o que significa alívio? Diminuir o peso da carga. Diminuir o peso da carga. Sabe, gente, quando quem trabalha na educação sabe que muitos professores às vezes são maus com algumas crianças que têm alguma dificuldade a mais ou que têm uma classe social inferior. Sabe, colocam um jugo maior do que essas crianças podem muitas vezes suportar. Não somente crianças, mas até com adolescentes. É triste de ver isso. Quem trabalha nas escolas e fica observando o jeito que os professores tratam certas crianças, certos adolescentes, dá tristeza e dá revolta. Porque nós vemos a falta de compaixão pelas pessoas. Colocam um peso que elas não suportam, que elas não conseguem carregar. E Jesus oferece alívio a essas crianças, a esses adolescentes. Jesus oferece alívio para aqueles que estão cansados daquela carga pesada que as religiões impõem sobre as pessoas. Aquelas regras feitas segundo a vontade de muitos líderes, muitos pastores, muitos homens de Deus que são homens de Deus, mas que colocam um peso muito maior do que deveriam. Jesus oferece alívio, Ele promete alívio. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou diminuir o peso. Eu vou diminuir o peso. É diferente com Jesus. Não significa que não há jugo, nós vamos ver no próximo versículo. Mas significa que há bondade, a graça. Sabe, as pessoas estão negando a graça de Deus na vida dos seres humanos, impondo certas leis rigorosas que Deus não impõe. Porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade. Sim, Deus, Ele quer que nós sejamos tementes a Ele, obedientes à sua palavra. Mas quando Ele trata com a gente, Ele trata como pais,
que amam seus filhos, como pastores que amam, que dão a vida pelas suas ovelhas, que choram juntos, que acompanham, que estão presentes, que convivem de maneira a aliviar a carga. Olha, dá um pouco aqui que eu carrego junto com você. Dá uma descansada que eu levo esse peso que está muito pesado. Quantas pessoas caem em pecado, se arrependem, mas não são aceitas mais. Leva tempo, colocam regras, estabelecem datas, e a pessoa ali arrependida, seguindo fielmente a Deus, mas continua tendo que carregar o peso do pecado que Jesus já carregou e pagou na cruz. Pessoas são impedidas de participar da ceia do Senhor no momento mais sublime da igreja. São proibidas. Queridos irmãos, Jesus oferece alívio para as cargas que colocaram nas suas costas e nas minhas costas. Então nós vimos a leveza do chamado. Vinde a mim, um convite, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E agora o alívio, eu vos aliviarei, a promessa do alívio de Jesus. Segunda coisa, a leveza do seu senhorio, a leveza do senhorio de Cristo. Vamos ler? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Queridos irmãos, quando nós deixamos de ser escravos do pecado, quando deixamos de ser escravos da lei, quando deixamos de ser escravos de Satanás, isso ocorre quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, crendo e confessando-o como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos servos de Jesus Cristo. A palavra jugo tem a ver com senhorio, é o senhorio de Cristo, tem a ver com a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, tem a ver com o governo de Cristo sobre a nossa vida. Não quer dizer que nós vamos viver do jeito que nós queremos, não. Não significa isso. Mas significa que agora Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Vocês não vão servir mais aos líderes, aos romanos, aos fariseus, aos saduceus, aos escribas. Vocês vão servir a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. E que tipo de Senhor que Jesus é? Ele fala aqui. Que tipo de Senhor? Que tipo de jugo que ele nos oferece? Ele começa aqui, primeira coisa. Eu sou um mestre. Aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É lindo demais isso, irmãos. Nós vemos que Jesus, nós lemos no livro de Atos, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele ensinava com o seu próprio exemplo, com a sua própria vida. É um ensino superior ao ensino de palavras. É um ensino de exemplo, de testemunho. Muitos dos nossos líderes são falhos e imperfeitos. Louvado seja Deus quando eles reconhecem, porque tem líderes que não reconhecem que são pecadores e falhos. Todo mundo é pecador, menos eles. Eles nunca se enganam. Nós não estamos falando de um líder desse tipo. Nós estamos falando daquele que ensina segundo o que é a verdade, segundo o que é princípio da sua própria vida. Jesus, ele deu o exemplo, ele ensinou como ele falava com as pessoas, como ele ensinava, como ele se comportava em toda e qualquer situação, como ele reagia diante das circunstâncias, diante dos problemas e adversidades.
O Senhor é mestre e ele também é humilde de coração. Não significa que ele é menos. Vocês se lembram quando ele lavou os pés dos discípulos? Ele disse: vós me chamais mestre e Senhor e fazeis bem porque eu sou. Mas mesmo sendo mestre e Senhor, eu estou lavando os pés de vocês. Eu estou dando o exemplo de serviço, de bondade, de ser uma pessoa simples, de ser alguém que pega junto, de alguém que anda junto, de alguém que está ali com você. Ele não deixa de ser Senhor, ele não deixa de ser o Deus de toda a terra em momento algum. Não queira tirar isso dele, porque nem você, nem eu podemos fazer isso. Mas ele é humilde de coração, uma pessoa bondosa, uma pessoa simples, uma pessoa cheia de graça. Uma pessoa que oferece a sua verdadeira compaixão o tempo todo. Que mais? Ele é mestre, ele é humilde do coração, ele é manso. Ele é manso. A palavra manso aqui significa gentil, cuidadoso, bondoso, amável. Uma pessoa que sabe lidar com a gente. Não é o tipo de pessoa que chega dando empurrão, que chega nos ofendendo, que chega nos humilhando diante de todo mundo, chamando a nossa atenção e nos envergonhando na presença de todo mundo. Né? Chama a atenção desse, daquele e usa o púlpito para falar mal das pessoas, para difamar as pessoas. Jesus é manso. E por fim nós vemos, ele é o acalentador das almas sofridas. Como que ele diz aqui? Sou manso, humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Queridos irmãos, você conhece alguém que quando você precisa de palavras que te animem, ele está ali? Você se lembra de pessoas que te colocam lá para cima quando você está lá embaixo? Quando você está desanimado, quando já não aguenta mais, quando você está a fim de chutar o pau da barraca, não está mais nem aí com nada, desistiu de tudo, e daí alguém vem e conversa com você e faz você mudar de ideia, não porque ele impõe alguma coisa, mas porque ele te transmite paz, ele te transmite alívio, ele te transmite amor, ele te transmite a graça do Pai. Jesus, ele nos oferece isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o acalentador das almas sofridas. Jesus, ele te chama nesse momento que você está afundado em alguma coisa, seja ela qual for. Talvez ninguém saiba, somente você e ele. Ele está ali. Ele está aí ao seu lado, querendo aliviar as suas dores, o seu peso, aliviar a sua alma cansada. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele quer aliviar. E para terminar, nós vemos a leveza do seu jugo. Vimos a leveza do seu chamado, a leveza do seu senhorio e agora a leveza do seu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Suave tem a ver com ternura, doçura, delicadeza. Suave. Fardo tem a ver com carga leve, muito mais leve do que a carga do pecado, de Satanás e da religião. Sabe, nós estamos acostumados a carregar esse tipo de carga na nossa vida. A carga do pecado e a carga de Satanás sobre nós. Quando nós nos convertemos a Cristo, na teoria, nós somos libertos disso. Na teoria para nós, mas na realidade nós somos libertos disso tudo. Só que muitas vezes nós nos esquecemos disso. E nós continuamos carregando o peso da carga do pecado, da religiosidade, da religião.
e de Satanás. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos mais debaixo do pecado, nós não estamos mais debaixo da escravidão de Satanás, nós somos libertos. Jesus Cristo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós fomos libertos, como Paulo escreve aos Gálatas, do jugo da lei. Como Paulo também fala em Efésios, nós fomos libertos do império das trevas. Ele fala em Efésios, fala também aos Colossenses. Jesus disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus, ele veio para nos libertar, para nos dar vida e vida em abundância. Mas para que seja isso tudo necessário, tudo possível, nós temos que ir a Ele. Vinde a mim. Ele nos convida. Ele nos oferece um novo jugo, uma nova realidade, um novo Senhor. E Ele nos oferece um jugo suave, um jugo leve, um jugo cujo fardo Ele carregou na cruz, por mim e por você. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Temos passado por muitas lutas. Se você está cansado dessas lutas, venha para Jesus. Temos enfrentado muitas injustiças na vida, tanto no mundo como até mesmo dentro da igreja. Se você está cansado disso, venha para Jesus. Nós estamos oferecendo não o que nós queremos oferecer, mas o que Cristo quer oferecer. Não fique atrás de pensamentos negativos, não fique pensando que já era tudo na sua vida. Jesus está te chamando o tempo inteiro. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe hoje, que Deus nos ajude, nos guarde, nos livre de todo mal. Amém? Um abraço para todos e mais uma vez muito obrigado. Eu vou terminar essa parte com a palavra de oração. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez na tua presença, estou aqui para te agradecer por tudo que foi feito, ó Pai, pela tua mensagem, pelos hinos cantados para louvor a ti, ó Pai. Eu quero te agradecer e te pedir, ó Pai amado, que nós possamos sempre estar prontos para ajudar nessa obra. Pai, me ajuda, me dá coragem, me dá força, sabedoria. Te peço essas bênçãos, ó Pai amado, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora vamos ouvir mais louvor e em seguida estarei desejando para vocês um bom dia. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele descansar. Firmada está a aliança em nossos corações. Jesus verteu seu precioso sangue e nos uniu ao Pai. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele descansar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele
te chama para nele descansar. Me faltará tudo que eu preciso, Ele proverá. O meu pastor é Deus, me protegerá em verdes campos, junto às águas, me fará descansar, restaura minha alma, guia os meus passos pelos seus caminhos, com seu grande amor não temerei, se no vale escuro eu andar, protegido serei, junto a mim Ele estará, o seu amor e o seu bem me valerão pra sempre em meu viver. Até aquele dia em que habitarei para todo sempre com o meu pastor. Prepara-me uma mesa na presença de inimigos, meu cálice transborda, tenho consolo e unção, não temerei, se no vale escuro eu andar, protegido serei, junto a mim Ele estará, o seu amor e o seu bem me valerão pra sempre em meu viver. Até aquele dia em que habitarei para todo sempre com o meu pastor, o meu Deus. O meu pastor é Deus, o meu pastor